flame, the divine will. We are veils of heaven. Hear the call of the And heavenly. we rise. Não me suma profetas. A voz de Deus não se cala. Arrependam-se, pois o reino está próximo. The Lamb is coming. The veil shall tear. The kingdom is at hand. End has come! Fire from heaven shall consume the wicked! Oh, fim do mundo! O céu se desfeia e a terra treme! Bem-vindos a esta análise aprofundada. Hoje vamos mergulhar num nome que ressoa profundamente através das escrituras e da história. Megido. Que lugar é este? E por que é que a sua menção, especialmente, ligada ao termo Armagedon, desperta tanto interesse, tanto debate? Temos connosco um conjunto de fontes que de facto examinam textos bíblicos-chave e perspectivas históricas muito específicas sobre Megido. Estas fontes oferecem uma leitura bastante focada nos eventos históricos e na geografia como chave interpretativa. A nossa missão hoje é tentar desvendar a importância militar e religiosa deste local e também explorar uma perspectiva intrigante que surge neste material. Uma perspectiva que sugere que o famoso Armagedon pode ter uma ligação a eventos que já ocorreram precisamente nesta região. Ok, vamos lá pegar nisto. Olha, a primeira coisa que salta logo à vista é, claro, a ligação a Armagedon. Apocalipse 16.16 fala de reunir reis num lugar chamado, em hebraico, Armageddon. Exato. Que se traduz geralmente como o Monte de Megido. O que é que sabemos concretamente sobre este local mencionado no Apocalipse? Bem, geograficamente é importante fazer aqui uma clarificação. Embora o termo seja Monte de Megido, a cidade antiga de Megido, na verdade, situava-se numa colina artificial, um tel. Um tel. Sim, um tel que dominava um vale vastíssimo, o Vale de Megido, que é mais conhecido historicamente como a Planície de Jezreel. Esta planície, que fica no norte de Israel, era extraordinariamente fértil, sim, mas mais importante ainda, era um corredor natural absolutamente crucial. Crucial? Em que sentido? Estamos a falar de agricultura, imagino? Também, claro, a fertilidade era importante, mas principalmente do ponto de vista estratégico e comercial. A planície de Jezreel era tipo a interseção de rotas vitais. Rotas comerciais e militares? Exatamente. Rotas que ligavam o Egito à Mesopotâmia, à Anatólia. A famosa Via Maris passava mesmo por ali. Portanto, controlar Megido e o vale significava controlar o fluxo de exércitos, de caravanas, de riqueza. Era um ponto de passagem quase obrigatório. Percebo. E por isso mesmo foi um palco natural para inúmeros conflitos ao longo de milénios. E a própria topografia plana era ideal para batalhas com carros de guerra, que eram um elemento-chave no poder militar da antiguidade. Faz sentido. E essa importância estratégica, claro, ecoa nas escrituras do Antigo Testamento. As fontes que temos destacam algumas referências, não é? Exatamente. Começa logo no livro de Josué, capítulo 12, versículo 21. Aí o rei de Megido é listado entre os reis cananeus que foram derrotados pelos israelitas durante a conquista da Terra Prometida. Isto estabelece Megido, logo desde cedo na narrativa bíblica, como um local significativo. Um local de confronto e, nesse caso, de vitória para Israel. E essa ideia de palco de batalha continua, parece-me, no livro dos Juízes? Sim, de forma muito, muito vívida. Juízes, capítulo 5, contém a canção de Débora, que é um dos textos mais antigos da Bíblia. E no versículo 19, celebra a vitória israelita sobre os reis cananeus, dizendo que eles pelejaram junto às águas de Megido. Junto às águas de Megido. Lá está, mais uma vez, Megido é o cenário de um confronto decisivo onde Israel, segundo o texto, prevaleceu contra os inimigos, com intervenção divina. Portanto, inicialmente, Megido está associado a vitórias importantes, à consolidação do poder israelita na região. Mas depois o tom parece mudar. Muda drasticamente mais tarde no Antigo Testamento. As fontes apontam para um evento específico, um que marca uma viragem na percepção de Megido. Sem dúvida nenhuma. O ponto de inflexão é a morte trágica do rei Josias. Isto é narrado em 2 Reis, capítulo 23, versículos 29 e 30. Josias foi um dos reis mais piedosos, mais reformadores da história de Judá. No entanto, ele decide confrontar o faraó Neco II do Egito, que estava a atravessar a região para ajudar os assírios. O confronto dá precisamente onde? Em Megido. E Josias é mortalmente ferido.
E porquê que a morte dele ali, naquele sítio, foi tão impactante? Quer dizer, além da perda óbvia de um bom rei. Foi absolutamente devastador. Primeiro porque Josias era visto como um rei justo, um rei protegido por Deus. A sua morte inesperada, num local já associado a batalhas, levantou questões teológicas profundas, como se pode imaginar. Claro. Segundo, a localização. Megido, um lugar de vitórias passadas para Israel, torna a derrota e a morte ainda mais chocantes. Megido transforma-se, a partir daqui, num símbolo, não só de batalha, mas também de luto profundo, de juízo divino inesperado. Um lugar onde até os justos podem cair. O local fica, pronto, indelevelmente marcado por esta tragédia nacional. É aqui que a coisa fica mesmo interessante. Essa associação com o luto ganha uma dimensão ainda maior com o profeta Zacarias, certo? As fontes destacam uma passagem em particular. Sim, é uma passagem crucial para se entender o peso simbólico que Megido adquire. Em Zacarias 12, versículo 11, o profeta descreve um tempo futuro, um tempo de arrependimento e luto em Jerusalém, e compara a intensidade desse luto ao pranto de Hadad-Rimon no Vale de Megido. Hadad-Rimon, o que é que significa essa expressão? As fontes dão alguma pista sobre a origem? As fontes sugerem algumas possibilidades. Hadad-Rimon era provavelmente um local específico no Vale de Megido, talvez ligado a antigos rituais do luto pagãos. Hadad e Rimon eram divindades, ou, e esta é a interpretação mais provável aqui neste contexto, tornou-se diretamente associado ao luto avassalador pela morte de Josias, precisamente naquele vale. Então a referência seria ao luto por Josias. Exatamente. A passagem de Zacarias usa essa memória ou trauma do luto por Josias, em Megido, como a referência máxima, o padrão ouro, digamos assim, para descrever um luto de proporções nacionais, um pranto tão profundo que envolve toda a nação. O nome Megido, portanto, passa a evocar não só estratégia militar e batalhas, mas também esta dor coletiva, este espectro do juízo. Portanto, temos aqui uma acumulação de significados. Um local estratégico, palco de vitórias, depois lugar da morte trágica de um rei justo, símbolo do luto nacional, juízo divino. É com toda esta carga, todo este pano de fundo, que chegamos só ao Apocalipse. Exatamente. E é esse peso todo histórico, geográfico, profético acumulado que, segundo a perspectiva particular destas fontes que estamos a analisar, torna a escolha do nome Armageddon em Apocalipse 16:16 tão deliberada, tão significativa. Não seria nesta leitura um nome aleatório ou puramente simbólico de uma batalha futura e distante. E qual é então a interpretação específica que estas fontes propõem para o Armagedon? Mencionou que poderia ser algo diferente do habitual. Sim, a perspectiva apresentada aqui é de facto bastante distinta da interpretação futurista mais comum que se ouve por aí. Argumenta-se que o Armagedon, o conflito associado a Armageddon, não deve ser entendido primariamente como um evento cataclísmico ainda por acontecer no fim dos tempos, mas sim como um conflito histórico e espiritual que já teve o seu clímax e cujo palco geográfico foi precisamente a região de Megiddon, o Vale de Jezreel, durante o século I d.C. Uau! Isso é uma afirmação forte. Um Armagedon já ocorrido no século I, naquela zona. Como é que as fontes chegam a essa conclusão? Bem, a argumentação baseia-se na concentração de eventos de enorme significado teológico e histórico naquela área específica, durante aquele período específico. As fontes ligam a menção em Apocalipse à realidade vivida por figuras centrais do Novo Testamento. Sugerem que a Batalha de Armagedon representa o confronto culminante. Confronto entre quem? Entre o reino de Deus, inaugurado por João Batista e por Jesus, e os poderes opressores da época, principalmente a dinastia herodiana e o Império Romano. Ambos tinham uma forte presença e interesses naquela região estratégica. Percebo. Então, como é que o Novo Testamento se encaixa concretamente nessa visão do Armagedon, como um evento passado e localizado em Megido, Jezreel? A análise das fontes sublinha muito a geografia. Por exemplo, Nazaré, onde Jesus cresceu, fica nas colinas que dominam o Vale de Jezreel, muito perto de Megido. Interessante! Mesmo ali ao lado. Sim, a família de Jesus vivia, portanto, no epicentro desta zona, que era militarmente e politicamente muito carregada. As perseguições de Herodes o Grande, que levaram à fuga para o Egito, Sim.
e mais tarde as do seu filho Arquelau, que influenciaram a decisão de José de se estabelecer em Nazaré, em vez da Judeia, são vistas como parte integrante deste conflito. As ações de Herodes e Arquelau tinham um foco particular nesta região da Galileia e Jezreel. E a presença romana? Mencionou os romanos também? É outro elemento-chave na argumentação das fontes? Sem dúvida. Havia uma presença militar romana significativa na área. Séforis, por exemplo, uma cidade importante reconstruída por Herodes Antipas, muito perto de Nazaré, tinha uma guarnição. A própria fortaleza de Megido era um ponto estratégico mantido pelos romanos. As legiões romanas representavam o poder imperial que, juntamente com os Herodes, se opunham ao movimento de Jesus. As fontes até interpretam simbolicamente algumas passagens, como aquelas asas da águia que protegem a mulher em Apocalipse 12. Sugerem que poderia ser uma alusão à proteção encontrada sob a administração romana, talvez em cidades portuárias como Cesaria Marítima, também na região, durante a fuga às ameaças herodianas. É uma leitura muito específica. É. A ideia central é que o conflito descrito em Apocalipse como Armagedon teve a sua manifestação histórica real nos acontecimentos que envolveram João Batista, Jesus, os seus seguidores e as forças político-militares herodianas e romanas que dominavam a região de Megiddo Jezreel no século I. Ok, então se reunirmos tudo isto, qual é a importância militar e religiosa de Megiddo, afinal, à luz destas fontes que analisamos? Olha, a importância militar é inegável e persistente ao longo da história. Desde os tempos cananeus, passando pelos israelitas e até a ocupação romana, Megiddo e o Vale de Jezreel foram sempre um ponto nevrálgico. Um ponto-chave. Um ponto-chave. Controlar esta área era controlar o norte de Israel e as rotas internacionais. A presença de legiões romanas, no século I, apenas confirma a contínua relevância estratégica do local. Era um palco constante de demonstração de poder e controle militar. Agora, do ponto de vista religioso e profético, a importância é complexa e vai crescendo. Começa como local de vitória divina, lembra-se Josué, juízos, Sim. mas transforma-se num lugar de tragédia e luto com a morte de Josias. Torna-se um símbolo poderoso de juízo e dor nacional, que depois ecoa em Zacarias. E, finalmente, o seu nome é escolhido no Apocalipse para designar a batalha culminante. A leitura específica destas fontes culmina ao identificar Megiddo, Jezreel, não apenas como um símbolo, mas como o palco geográfico real. O palco físico mesmo. Sim, o palco físico onde o conflito histórico-espiritual decisivo Armagedon, na imputação delas, se desenrolou no século I, envolvendo as figuras centrais do Novo Testamento e os poderes dominantes da época. É a convergência da história militar, da profecia e dos eventos fundacionais do cristianismo naquele preciso local. É realmente fascinante ver como um nome num mapa se carrega de tantas camadas de significado ao longo dos séculos. Portanto, Megiddo não é apenas uma referência geográfica passageira nas escrituras. É muito mais. É um nome que condensa séculos de história militar, de profunda ressonância religiosa e profética, vitórias, derrotas, luto, juízo. E que culmina, segundo esta perspectiva específica que exploramos hoje, na sua identificação como Armagedon. Entendido aqui, por estas fontes, como um local e um complexo de eventos históricos concretos já ocorridos no século I, naquela planície crucial de Jezreel. Resumindo então os pontos-chave desta nossa exploração. Megiddo, dominando o estratégico Vale de Jezreel em Israel, foi desde cedo um palco de batalhas decisivas, vimos isso em Josué e em Juízes. A sua conotação tornou-se mais sombria com a morte do rei Josias no local, transformando Megiddo num símbolo de luto e juízo nacional, um sentimento capturado pelo profeta Zacarias. E, de forma mais impactante, o nome hebraico associado a este local, Armagedon, é usado no Apocalipse. Analisamos hoje uma perspectiva particular, presente nas fontes, que interpreta o Armagedon não como um evento primariamente futuro, mas como o cenário geográfico real de um conflito histórico e espiritual já ocorrido no século I, centrado nesta região e envolvendo Jesus, João Batista e as potências herodianas e romanas. E isto deixa-nos com uma reflexão interessante que as próprias fontes parecem, de alguma forma, sugerir. Se um lugar como o Megiddo, através da sua longa e, sejamos francos, sangrenta história de confrontos de poderes terrenos,
e por se tornar palco de eventos com profunda carga teológica, como a morte de Josias, se esse lugar se converte num local tão imbuído de significado espiritual e profético, o que é que isto nos diz sobre a própria natureza da geografia na narrativa bíblica? Quer dizer, como é que locais específicos, colinas, vales, cidades, podem acumular e transmitir uma ressonância espiritual tão intensa, tornando-se mais do que meros pontos no mapa, mas eixos onde o divino, o humano e o histórico colidem de forma tão marcante e duradoura? É uma boa pergunta. Fica a questão para se ponderar.